Olá! A conversa hoje gira em torno de uma pergunta que, assim, vale trilhões. O atual frenesi de investimentos em inteligência artificial é a base para o futuro ou é, sei lá, uma repetição de bolhas passadas, tipo a da internet? Essa é a questão central, né? A gente está vendo um volume de capital, assim, sem precedentes sendo direcionado para IA. Vamos analisar quem está investindo, para onde está indo essa grana toda e, principalmente, pesar os argumentos. É um boom sustentável ou uma bolha prestes a estourar? A gente recebeu bastante material, artigos, análises de mercado, umas notas sobre os bastidores financeiros também. E nossa tarefa aqui é tentar extrair o essencial, sabe? Entender os riscos reais, as potenciais recompensas e o que a gente precisa mesmo ficar de olho daqui para frente. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Para dar a dimensão da coisa, o ponto de partida é que estamos num ciclo de gastos de capital, o CAPEX, que é absolutamente histórico, né? Totalmente focado em IA. Exatamente. Os gigantes da tecnologia, aqueles que a gente chama de hyperscalers, pensa nos grandes provedores de nuvem, tipo Google, Amazon, Microsoft, e também outras plataformas de software, eles estão despejando quantias, assim, astronômicas. E onde vai parar esse dinheiro todo? O dinheiro vai principalmente para a infraestrutura física mesmo. Chips de IA de última geração, como as GPUs, e a memória HBM, que é aquela memória de alta largura de banda, servidores superpotentes, sistemas de resfriamento cada vez mais complexos e, claro, os prédios para abrigar tudo isso, os data centers. E esse investimento inicial acaba criando ondas em outros setores, imagino. Com certeza, é um efeito dominó. Empresas de energia elétrica, as utilities, estão correndo para planejar novas usinas, reativar antigas ou reforçar as linhas de transmissão para suprir a demanda energética que é brutal desses data centers. Nossa, Até mesmo o setor imobiliário, que lida com terrenos perto de subestações elétricas ou galpões que dá para adaptar, virou parte essencial dessa nova cadeia de valor da IA, sabe? impressionante como a IA se ramifica, né? Mas isso leva a gente para a pergunta fundamental. Essa corrida toda, ela é sustentável? O que, com base no que a gente leu, vai definir se isso é um crescimento sólido ou só especulação? Olha, fundamentalmente, a resposta parece depender de três fatores críticos nos próximos 12 a 24 meses. Primeiro, será que os produtos finais de IA, os aplicativos, os copilotos que a gente usa no dia a dia, vão realmente gerar receita suficiente para justificar esse investimento inicial que é massivo? Segundo, a infraestrutura de energia elétrica, ela vai dar conta do recado? A gente vai conseguir gerar e transmitir toda a energia necessária? E o terceiro? E terceiro, a gente vai ver aqueles ganhos de produtividade que a IA promete se espalharem pela economia de forma ampla ou vai ficar tudo restrito a um nicho ali de empresas de tecnologia? Essas são as grandes questões. Entendi. Então, vamos olhar mais de perto os números e alguns exemplos que, bom, acendem um sinal de alerta, né? A escala do investimento por si só já é algo difícil de processar. É verdadeiramente colossal. As estimativas para 2025, só nos Estados Unidos, apontam para cerca de 400 bilhões de dólares gastos em data centers para IA. 400 bilhões. Uau! E as projeções futuras são ainda mais, assim, impressionantes. Algumas análises, tipo a do Morgan Stanley, falam em 2,9 trilhões de dólares até 2028. Outras, como a da McKinsey, chegam a 6,7 trilhões até 2030. São números que, rivalizam com grandes projetos de infraestrutura nacionais. E é aí que entra um dos principais argumentos do pessoal mais cético, né? A diferença é enorme entre o que se investe e o que se fatura com IA hoje. Precisamente. Em 2025, a receita global estimada gerada diretamente por produtos e serviços de IA, ela fica na casa dos 50 bilhões de dólares. Só 50? 50. Aí você compara com os 400 bilhões de investimentos só nos Estados Unidos. A gente vê uma proporção de investimento para a receita de quase 8 para 1. 8 dólares investidos para cada dólar de receita no mesmo ano? Puxa, como isso se compara com outros ciclos de investimento forte do passado? Tipo, sei lá, a bolha da internet. É uma comparação bem reveladora, sabe?
Durante a bolha das teles, no fim dos anos 90, quando se investiu massivamente em fibra ótica, essa proporção era de mais ou menos 4:1. Metade. E se a gente for ainda mais longe para a bolha das ferrovias lá no século XIX, era algo em torno de 2:1. Isso não quer dizer automaticamente que a gente está numa bolha, claro, mas ilustra a magnitude da aposta, né? Para justificar um CAPEX 8 vezes maior que a receita anual, você está esperando um crescimento de receita futuro que seja exponencial e extremamente rápido. É uma aposta de altíssimo risco e, claro, altíssimo retorno potencial. Além dessa matemática que já é desafiadora, o material que a gente viu também aponta preocupações sobre a forma como alguns desses investimentos estão sendo estruturados. O termo receitas circulares aparece bastante. O que isso quer dizer na prática? Esse é o segundo pilar do argumento da bolha. Basicamente se refere a situações onde o dinheiro parece que gira em círculos entre as mesmas empresas, sabe? Como assim? O exemplo mais comentado nas fontes envolve um acordo entre a NVIDIA, que é a principal fabricante de chips de IA, e a OpenAI. A NVIDIA investiria capital na OpenAI, que por sua vez usaria esses fundos para comprar chips Da própria NVIDIA. para equipar seus data centers. Visto de fora, parece um ciclo fechado, né? Que pode acabar inflando artificialmente as receitas e o valor de mercado das duas, sem necessariamente gerar um valor econômico novo externo, de imediato. Entendi. E as fontes indicam que isso não seria um caso isolado. Mencionam umas relações financeiras que parecem muito próximas, quase, sei lá, endógenas entre os grandes jogadores. Exato. Uma das fontes usa até um termo forte, fala em relações incestuosas. Embora algumas empresas possam defender isso como uma integração vertical estratégica, tipo uma montadora garantindo peça ou investir num fornecedor, tem outros exemplos que levantam mais questões, sim. Que tipo de exemplos? A gente vê avaliações de startups de IA atingindo valores, assim, estratosféricos, como aquela nova empresa da ex-executiva da OpenAI, a Mira Murati, que levantou capital com um valuation de 10 bilhões de dólares antes mesmo de ter um produto claro. 10 bilhões. Sem produto. Nossa. E até gigantes, super lucrativas como Meta e Microsoft, usando estruturas financeiras como Special Purpose Vehicles, os SPVs, que são essencialmente entidades criadas para levantar dívida fora do balanço principal da empresa, para financiar data centers bilionários. Mas por que fariam isso? Aí que está a questão que os analistas levantam. Por que usar esses mecanismos que são mais opacos se elas poderiam simplesmente emitir dívida corporativa tradicionalmente? Dá uma sensação de falta de transparência, talvez. Essa complexidade financeira, essa aparente falta de transparência em alguns casos, somada à aposta de gastar agora, lucrar depois, realmente alimenta essa narrativa de que talvez a gente esteja inflando as expectativas de forma um pouco perigosa. Mas, ok, saindo um pouco da especulação financeira, como é que esse investimento todo está se traduzindo em atividade econômica real, sabe? Tangível, onde a gente vê os efeitos práticos. Os impactos são bem visíveis, sim, e significativos em várias frentes. Primeiro é o próprio investimento direto, né? O CAPEX em IA está puxando a indústria de semicondutores, fabricantes de equipamentos elétricos, refrigeração e, claro, a construção civil com essa demanda toda por novos data centers e melhorias na rede elétrica. É um motor importante do investimento agregado, especialmente nos Estados Unidos. Certo. Segundo, o consumo de energia. Os data centers consomem uma quantidade absurda de eletricidade. Isso está meio que redesenhando o mapa energético, criando uns vencedores regionais, aquelas áreas que têm acesso a energia barata e confiável, tipo perto de gás natural, hidrelétricas, usinas nucleares, e que também têm processos de licenciamento mais rápidos. E como eles garantem essa energia? Aí entram os PPAs, os Power Purchase Agreements. São contratos de compra de energia de longo prazo que se tornaram um fator super crítico para decidir onde instalar esses projetos bilionários. Entendi. Energia é chave. Que mais? Terceiro, o comércio internacional. Muita da tecnologia de ponta para IA, como os chips mais avançados, as memórias especiais, componentes óticos, tudo isso é importado, vindo principalmente de Taiwan, Coreia do Sul.
Então, enquanto a construção e os serviços puxam a economia doméstica americana, esse boom também alimenta o comércio global. E empregos. E quarto, o mercado de trabalho. A gente vê uma demanda clara e crescente por profissões como eletricistas, técnicos de refrigeração, engenheiros civis e elétricos especializados em data centers. Ao mesmo tempo, claro, continua aquele debate sobre o impacto da própria IA na automação de outras tarefas, especialmente as administrativas, o pessoal de colarinho brando. Faz sentido. Vemos atividade, mas as fontes também alertam bastante para obstáculos significativos, aqueles gargalos escondidos que você mencionou. Quais são os mais preocupantes? Sim, e entender esses gargalos é fundamental para avaliar se esse ritmo de crescimento se sustenta. O principal, sem dúvida nenhuma, é a energia e a interconexão. A rede elétrica que existe hoje tem capacidade limitada. Existem filas enormes, o pessoal chama de interconnect queue, de projetos esperando autorização para poder se conectar na rede. Filas? Tipo, esperando para ligar na tomada? Exato, de forma simplificada é isso. E pior, tem uma escassez crítica de equipamentos essenciais, como transformadores de alta potência, sabe? Os prazos de entrega para esses equipamentos podem levar anos. Isso funciona como um freio físico mesmo para a expansão. Não adianta ter o data center pronto se não tem como ligar ele na energia. Nossa, isso é sério. Que outros gargalos? Outro ponto crítico é o resfriamento e o uso de água. Os racks de servidores de IA são extremamente densos, geram uma quantidade imensa de calor. Isso exige sistemas de resfriamento líquido cada vez mais sofisticados. E aí entra a questão, tem água disponível para esses sistemas? E as regulações ambientais locais? Isso pode restringir onde os data centers podem ser construídos ou como eles têm que ser projetados. Mais um ponto complexo. E não dá para esquecer do licenciamento e da localização. A burocracia para conseguir todas as permissões, a necessidade física de estar perto de subestações elétricas que sejam robustas, o barulho que os equipamentos geram, a aceitação da comunidade local e, cada vez mais, exigências de planos para reutilizar o calor que sobra. Tudo isso pode atrasar ou até inviabilizar projetos que no papel pareciam certos. É muita coisa para dar certo ao mesmo tempo. E, por fim, o fator humano, o talento. Em algumas das regiões onde a construção de data centers está mais quente, começa a faltar mão de obra especializada em engenharia elétrica, mecânica, sistemas de controle. E isso pode inflacionar os custos e atrasar os cronogramas também. Essa questão da rede elétrica parece realmente central, né? E aqui, o material que a gente analisou deixa uma pergunta meio no ar, um ponto onde parece faltar clareza, que seria a nossa primeira lacuna de conhecimento. Com que velocidade a infraestrutura de energia, geração, transmissão, subestações pode realisticamente ser expandida para atender essa demanda que cresce de forma exponencial? Porque construir essa infraestrutura é um processo que a gente sabe que é lento, é caro, e isso gera uma incerteza bem fundamental sobre o ritmo de crescimento que é possível para a própria IA, né? Exatamente. É uma das grandes incógnitas. Ok, então, de um lado, a gente tem os sinais de alerta financeiros e esses gargalos físicos bem reais, mas do outro lado da balança existem argumentos sólidos, que as fontes também destacam, de que isso pode não ser uma bolha, ou pelo menos não uma bolha como as outras. Quais são esses argumentos a favor? Sim, tem razões importantes para a gente acreditar na durabilidade desse ciclo, mesmo que ele tenha seus solavancos. O primeiro argumento é que a infraestrutura física que está sendo construída, ela permanece. Mesmo que haja um exagero inicial na demanda por certos serviços de IA, a capacidade computacional que foi instalada, a fibra ótica, as subestações elétricas reforçadas, são ativos reais, concretos. Faz sentido. É diferente de algo puramente virtual. Exato. A gente pode até fazer uma analogia, como a segunda que encontramos nas fontes, com as ferrovias ou a fibra ótica lá atrás. Houve um excesso de construção durante os booms especulativos, sim, que levou muitos investidores à falência na época, mas no longo prazo essa infraestrutura toda foi absorvida pela economia e se tornou essencial. Mas tem um porém aí, né? Tem um porém crucial que as fontes apontam, especialmente para IA. Os chips. Eles são a maior parte do custo de um data center de IA. Tipo uns 60%, e a tecnologia deles fica obsoleta muito rápido, em questão de poucos anos. É bem diferente dos trilhos ou dos cabos de fibra que duram décadas, né? Se a demanda por IA desacelera, o valor desses chips despenca. Esse é um risco novo específico desse ciclo. Entendi a diferença.
Qual seria o segundo argumento a favor da sustentabilidade? O segundo ponto é que os players centrais desse ecossistema, os hyperscalers, os fabricantes de chips, são em geral empresas extremamente lucrativas e com balanços financeiros muito sólidos. Bem diferente de muitas startups da era.com que só queimavam caixa, sabe? Essas empresas teriam, teoricamente, mais capacidade de aguentar um ciclo de investimento mais longo ou uma desaceleração temporária. Certo, elas têm gordura para queimar. Exato. Terceiro, as curvas de aprendizado e otimização. A expectativa é que o custo para treinar modelos de IA e principalmente para usar eles no dia a dia, o que a gente chama de inferência, caia bastante com o tempo. Isso graças a hardware mais eficiente e software mais otimizado. Isso pode tornar muitas aplicações de IA economicamente viáveis, onde hoje talvez ainda não sejam. Tornando a tecnologia mais acessível. Isso. Quarto, tem o fenômeno da curva J da produtividade. Tecnologias que transformam tudo, como eletricidade, computadores, a própria internet, historicamente elas levam tempo para mostrar seus efeitos nos dados macroeconômicos. Primeiro vem o investimento pesado e a adaptação das empresas, só depois, quando os processos são redefinidos em torno da nova tecnologia, é que os ganhos de produtividade aparecem de forma mensurável. A gente pode estar justamente nessa fase inicial de investimento e adaptação com a IA. Entendi. Pode ser cedo para cobrar resultados macro. E o quinto ponto? E quinto, o potencial de lock-in, de fidelização. Se ferramentas de IA, como aqueles copilotos para programação, para vendas, para atendimento ao cliente, se elas se integrarem profundamente no fluxo de trabalho das empresas, a tendência é que as taxas de renovação das assinaturas sejam altas. Isso garantiria um fluxo de receita recorrente e sustentável para os provedores de software, mesmo depois que a fase de crescimento explosivo inicial passar. Muito interessante ver esses contrapontos, considerando esses dois lados da moeda, os riscos de bolha e os fatores de sustentação. Como é que as fontes projetam os próximos, digamos, 2 anos? Quais são os cenários mais prováveis que eles desenham? As análises que a gente viu costumam convergir para 3 cenários principais. O primeiro é o cenário pessimista, que eles apelidam de bolsões de ar. Nesse cenário, muitas empresas que investiram em projetos de IA não conseguem comprovar um retorno sobre o investimento, um ROI, satisfatório. Isso leva os provedores de nuvem a reduzirem seus próprios gastos com IA, o que resulta em cancelamentos de projeto de data centers. O mercado financeiro, claro, reage mal, rebaixando o valor das ações ligadas à IA. É um cenário de correção forte. Ok, o cenário ruim. E o cenário base? O segundo é o cenário base, que eles chamam de digere e implementa. Aqui, o ritmo de crescimento do investimento em IA desacelera, sai daquela fase frenética, mas continua em níveis altos. As empresas começam a adotar de forma mais seletiva as ferramentas de IA que realmente demonstram valor claro e ROI comprovado. Os gargalos de energia e equipamentos começam a ser aliviados aos poucos. E aquela concentração muito alta do mercado de ações nas gigantes de tecnologia tende a se estabilizar um pouco. É um cenário de ajuste, mas sem pânico. E qual seria o cenário otimista? E o terceiro é o cenário otimista, ou lucros na ponta. Nesse cenário, casos de uso de IA que são muito rentáveis se popularizam rapidamente, principalmente em áreas como desenvolvimento de software, suporte ao cliente, otimização de vendas. Isso eleva a receita por usuário das empresas de software e permite que elas otimizem seus quadros de pessoal. E, crucialmente, as soluções para os gargalos energéticos, novos contratos de energia, expansão da rede, armazenamento, chegam a tempo de sustentar o crescimento. Ah, isso é importante. Sim. E aí outros setores da economia, como o industrial e o de energia, também começam a se beneficiar, e a gente vê ganhos de produtividade se espalhando para além do setor de tecnologia. Seria a confirmação da revolução da IA. Entendi os 3 caminhos possíveis. Agora, sobre o risco para a economia como um todo, uma das fontes que a gente analisou parecia particularmente preocupada com um possível impacto sistêmico, especialmente para a economia americana. Você pode detalhar um pouco esse ponto? Sim, essa análise levanta uma bandeira vermelha importante. Ela argumenta que o boom da IA está, de certa forma, maquiando
ou até sustentando artificialmente partes do crescimento do PIB americano. Por um lado, pelo investimento direto massivo que a gente já falou. Certo. E por outro, pelo que eles chamam de efeito riqueza. A alta forte das ações de tecnologia estaria impulsionando o consumo, principalmente das famílias mais ricas, que são as que concentram a maior parte desses ativos. Se essa percepção de valor na IA sofrer uma correção brusca, se a bolha estourar, o impacto no mercado de ações poderia frear esse consumo, desacelerando a economia de forma mais ampla. Um efeito cascata negativo. Exato. E a fonte também questiona se os Estados Unidos teriam a mesma capacidade de resposta a uma crise como tiveram no passado, por causa do endividamento público que já está elevado e por um cenário geopolítico mais complexo que poderia afetar o status do país como porto seguro. É uma preocupação com a resiliência da economia. Isso coloca a questão em outra perspectiva, realmente. Então tá, o que na prática serviria como prova definitiva de que estamos numa bolha ou, ao contrário, de que estamos num ciclo de crescimento sólido, mesmo que seja volátil? O que define? Para confirmar os receios de uma bolha, os sinais seriam claros. Uma falha persistente e generalizada dos projetos de IA em entregar ROI nas empresas que os usam, uma onda de cancelamentos de data centers, seja por causa dos gargalos energéticos ou por uma reavaliação da demanda real, e talvez um evento específico, tipo uma crise de avaliação financeira em uma ou duas das empresas líderes do setor que gerasse um efeito contágio negativo para o resto. Ok, esses seriam sinais ruins. E os sinais bons? Já para confirmar a tese de crescimento durável, a gente precisaria ver algumas coisas. Primeiro, um aumento claro, sustentado e disseminado da produtividade do trabalho na economia, mas fora do setor de tecnologia. A produtividade tem que ir além da TI. Exato. Segundo, o surgimento e a adoção em massa de aplicações de IA que gerem receitas recorrentes altas e com margens saudáveis, mostrando que os clientes percebem valor nelas. E terceiro, a confirmação de que as soluções para os gargalos de energia estão sendo implementadas em tempo hábil, novos PPA sendo assinados, projetos de transmissão sendo concluídos, avanços em armazenamento de energia. Entendi os critérios de desempate. E para quem acompanha o mercado e quer ter um termômetro mais prático, sem se afogar em tanto dado, quais indicadores-chave as fontes sugerem monitorar? Olha, eles sugerem um painel relativamente simples. Primeiro, acompanhar o crescimento da receita específica de IA que os provedores de nuvem divulgam e comparar com o crescimento da receita total deles. Isso dá uma ideia da importância real da IA para o negócio deles. Faz sentido. Segundo, monitorar notícias sobre cancelamentos ou atrasos significativos em projetos de data centers. Terceiro, observar os prazos de entrega de equipamentos críticos como os transformadores e o tamanho daquelas filas de espera para conexão na rede elétrica. Os gargalos físicos, né? Isso. Quarto, analisar os dados de produtividade do trabalho tentando isolar o efeito do setor de TI para ver se o ganho está se espalhando. E quinto, ficar de olho na concentração do índice S&P 500. Se as maiores ações de tecnologia começarem a perder peso relativo, pode ser um sinal de que o crescimento está se espalhando para outros setores ou que a euforia em torno delas está diminuindo um pouco. Um painel útil para acompanhar. Mas mesmo com todos esses dados, parece que algumas perguntas cruciais ainda ficam sem respostas muito claras nas fontes, né? E aqui entra a nossa segunda lacuna de conhecimento. A como exatamente essas ferramentas de IA vão se traduzir em lucro real e ganhos de produtividade mensuráveis para empresas em setores mais tradicionais, tipo manufatura, saúde e varejo. Parece que ainda falta detalhamento sobre a aplicação prática e escalável fora do universo da tecnologia. Sem dúvida. Essa é uma questão central que ainda está em aberto. Como o valor se concretiza no chão de fábrica ou no balcão da loja? E voltando àquele ponto super importante sobre a rápida obsolescência dos chips, que diferencia tanto essa infraestrutura. Exato. Isso levanta outra questão importante, a nossa terceira lacuna de conhecimento que as fontes não resolvem completamente. Qual o risco real da gente criar elefantes brancos digitais? Quer dizer, data centers caríssimos, cheios de hardware que vai ficar obsoleto em poucos anos,
caso a demanda por serviços avançados de IA não cresça tão rápido quanto a capacidade que está sendo instalada. É um risco financeiro e de desperdício de recursos que não existia da mesma forma com ferrovias ou fibra ótica, né? É um ponto de atenção grande. Definitivamente. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. A análise de todo esse material sugere que sim, há sinais de superaquecimento. As expectativas financeiras, as avaliações em algumas partes do ecossistema de IA parecem ter corrido bem à frente da geração de receita atual e até da capacidade da infraestrutura física de suportar tudo isso. Sem dúvida. Existe uma camada ali de espuma especulativa, é inegável. Mas por baixo dessa espuma está ocorrendo uma construção massiva e muito concreta de infraestrutura de computação e de energia que vai ter um legado, vai deixar sua marca. O resultado final dessa aposta gigantesca vai depender mesmo daqueles 3 fatores essenciais que a gente falou. O valor real que a IA vai conseguir entregar para os usuários finais, a capacidade da rede elétrica de acompanhar o ritmo e se os ganhos de produtividade vão conseguir se disseminar pela economia de forma ampla. Se o valor gerado pela IA eventualmente conseguir justificar esse investimento monumental, os receios de hoje podem ser vistos lá na frente como simples dores de crescimento de uma nova era tecnológica. Agora, caso contrário, um ajuste severo de expectativas e de valuations parece inevitável, né? Mas, mesmo nesse cenário mais pessimista, a infraestrutura física, os data centers, as redes de energia que foram reforçadas, provavelmente vai ficar como base para a próxima onda de inovação que vier. Exatamente. E talvez para a gente fechar com uma reflexão final que vai um pouco além da questão puramente econômica e financeira, Sim. fica a questão para a gente pensar, para além dos riscos de uma bolha estourar ou não, quais são as implicações sociais e geopolíticas de longo prazo se essa infraestrutura crítica de IA e o poder computacional que vem junto continuarem tão concentradas nas mãos de um número muito pequeno de empresas gigantescas, localizadas predominantemente em uma ou 2 regiões do planeta. Essa concentração de poder tecnológico levanta questões estruturais muito profundas que vão muito além das flutuações do mercado financeiro, né? É uma provocação muito importante para a gente continuar pensando, com certeza. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a clarear um pouco o cenário complexo do investimento em inteligência artificial hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E até a próxima!